Bom dia. Então eu ultimamente tô estudando sobre ditadura na escola, então pensei por que não falar da nossa amada Suki não. Ditadura. Primeiramente temos que entender a eleição de 1960 e de um lado tínhamos Jânio Quadros que prometia varrer a oposição, do outro lado um general que ninguém se importa menos seus bisavós. O Jânio com sua campanha mais fácil que fritar um ovo que ate um acéfalo entendi, obviamente ganhou, ele saiu tão vitorioso parecendo que ia realmente varrer a corrupção, mas foi varrido do cargo em menos de um ano. O governo Jânio foi caótico, ele entrou com a vassoura na mão, prometendo moralizar o Brasil e combater a corrupção, mas o enredo virou uma bagunça rapidinho. Tentou de tudo, proibiu biquínis, combateu o jogo de bicho, inventou condecorações estranhas, tipo a famosa medalha para Che Guevara. Politicamente, ele parecia gostar de jogar xadrez sozinho, tomando decisões sem conversar com ninguém, nem mesmo o Congresso. Então ele, se achando mártir político, renuncia. A esperança dele era o povo implorar para ele voltar, mas ele caiu no esquecimento. Literalmente tenta perguntar para alguém o que ele fez no seu governo. Ninguém vai saber. No cenário mundial, estava rolando a Guerra Fria. De um lado, os EUA lideravam o bloco capitalista, do outro, a União Soviética comandava o bloco socialista. O Brasil estava bem no meio desse cabo de guerra. Jânio, sempre imprevisível, tentava manter uma política externa independente, agradando gregos e troianos, ou, melhor dizendo, americanos e soviéticos. Por isso, a famosa condecoração a Che Guevara foi uma jogada arriscada. Além disso, o início da década de 1960 foi marcado pela corrida espacial, com a União Soviética já saindo na frente com o primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin. Enquanto isso, os EUA estavam focados no combate ao comunismo, incluindo a América Latina, com o receio de que o Brasil, maior país da região, pudesse se aproximar do bloco soviético. Então Jânio cai, seu vice Jango assume, só que João Goulart, o Jango, ele era comunista. Tecnicamente ele não era, mas a situação fez todo mundo acreditar que era o que fez ele ser muito mal visto pelos conservadores, pelos militares e os Estados Unidos. Eles tinham medo do Brasil virar uma nova Supercuba. Os políticos não queriam enfiar a Constituição no orifício, mas também sabiam que se o Jango assumisse ia dar ruim. Então eis a solução: transformar o Brasil em um país parlamentarista. Mas esse período foi uma confusão, às vezes tinha briga interna. Chegou uma hora que nem o Congresso apoiava o primeiro-ministro. Então em 1963 João Goulart faz um plebiscito e assumiu os poderes totais. Antes do Brasil embarcar na sua própria ditadura, já havia um padrão de governos autoritários emergindo na América Latina. Países como Paraguai, com Alfredo Stroessner, desde 1954, Venezuela, com Marcos Pérez Jiménez até 1958, e até Cuba, com Fulgêncio Batista, antes da Revolução Cubana em 1959. Experimentavam ditaduras militares ou regimes repressivos. Esse contexto de regimes autoritários foi incentivado pela Guerra Fria, com os EUA temendo a expansão do comunismo e apoiando ditaduras que pudessem garantir que a América Latina ficasse longe da influência soviética. O golpe militar de 1964, que derrubou João Goulart, foi o ponto culminante de toda essa instabilidade política. Jango, que tentava implementar reformas de base, agrária, urbana, bancária, etc., estava sob forte pressão. As classes médias e altas, junto com setores militares e industriais, temiam que ele estivesse empurrando o Brasil para o comunismo. A greve geral de 1964 e os discursos inflamados de Jango aumentaram esses temores. Então os militares usam o lendário: quero ligar pro meu tio. Seu tio? Está certo. Tio Sam! Socorro! No dia 31 de março de 1964, os tanques saíram às ruas. Sem muita resistência, Jango fugiu para o Uruguai, e o poder foi tomado pelos militares. Começava aí um regime autoritário que duraria 21 anos, com censura, repressão política e perseguições. Mesmo que seus avós neguem, o início da ditadura militar no Brasil foi conturbado. Foi o Marechal Castelo Branco que assumiu a parada. Ele assumiu a presidência com a promessa de que seria só um tempo para colocar a casa em ordem e que, em 1966,
o Brasil já estaria de volta, mas como todo bom político ele não cumpriu sua promessa. Os militares acabaram ficando por mais de 20 anos. Castelo Branco era conhecido como um militar moderado, mas seu governo plantou as sementes de um regime duro. Ele implementou aí um Ato Institucional número 1 sublinhado, que dava ao governo poder para cassar mandatos políticos e controlar o Congresso. A ditadura estava oficialmente começando, e a palavra cassação virou um dos vocabulários favoritos do novo regime. No exterior, a reação ao golpe e à ditadura foi como assistir a uma novela sem entender a trama, mas sabendo que o vilão sempre vence no começo. Os EUA, ocupados com a Guerra Fria, adoraram. Para eles, o golpe foi como ganhar uma raspadinha premiada na loteria da contenção do comunismo. Eles rapidamente apoiaram o novo regime, enviando até kit golpe com apoio financeiro e militar, Operação Proteção, para os mais íntimos. Afinal, tudo que fizesse o Brasil ficar longe do vermelho soviético era festa em Washington. Castelo Branco, o primeiro presidente da ditadura, terminou o governo como quem diz: agora que arrumei a bagunça, vou ali descansar. Ele havia prometido que sua missão era breve, mas, na verdade, passou 3 anos criando as bases do regime militar. Fez o AI-2, que dava ainda mais poderes aos militares, e garantiu que as eleições diretas ficassem no armário por um bom tempo. Quando saiu, deixou claro, tchau, mas nada de democracia, hein? Ele passou o volante do governo para Costa e Silva e saiu, mas logo depois, em 1967, ele virou jogador de futebol do Vasco da Gama. Foi assim que Castelo se despediu da vida política e da vida em geral. Agora era a vez de Costa e Silva, que assumiu o governo dizendo: a festa acabou, pessoal. Ele até começou com uma vibe mais tolerante, mas foi só o clima esquentar com os protestos estudantis e greves que ele mostrou que sabia ser linha dura. Costa e Silva adorava uma intervenção e lançou o famigerado Ato Institucional número sublinhado 5AI5, em 1968, que foi o equivalente a dizer: a partir de agora, quem manda aqui sou eu e ponto final. E sobre os atos número 2, 3 e 4 nem sei se eles existem, não pesquisei com AI5, o Brasil entrou no modo ditadura hardcore, fechamento do Congresso, censura pesada e perseguições a qualquer um que ousasse discordar. Mas, em 1969, Costa e Silva sofreu um derrame e não conseguiu mais continuar governando. Em vez de entregar o poder ao vice, os militares decidiram que era melhor não arriscar. Após o derrame de Costa e Silva, o Brasil entrou na fase 3 cabeças. Uma decisão. A junta militar, formada por 3 generais, Aurélio de Lira Tavares, Augusto Rademacher e Márcio de Souza e Melo Traço, tomou o poder temporariamente, como quem faz uma operação tapa-buraco. Esse trio foi como um time que ninguém queria, mas que resolveu segurar as pontas até arranjar um novo presidente. Eles governaram de forma breve e bastante controladora, enquanto a ditadura seguia firme e forte. A principal missão deles? Preparar o terreno para o próximo ditador e garantir que o Brasil continuasse sob o comando militar. E assim, logo eles passaram a bola para Médici, que assumiria o comando da ditadura num dos seus períodos mais repressivos. Foi uma sucessão de generais que tratavam o país como um campo de treinamento militar, e quem não seguisse as ordens. Bom, melhor nem falar o que acontecia. Médici assumiu o poder em 1969. Ele herdou um país já sob o AI-5, o famoso cartão vermelho para a democracia, e usou isso com maestria. A censura rolava solta, rádios, jornais, televisão. Se você quisesse falar mal do governo, ia ter que fazer isso no chuveiro, em voz baixa, e torcer para a água não ter microfone. Os anos de ferro de Médici foram o auge da repressão. Prisões arbitrárias, torturas e desaparecimentos se tornaram rotina, tudo em nome da segurança nacional. O DOPS e o DOICUD eram os times que Médici ordenava marcar qualquer pessoa que ousasse se opor ao regime. E olha, essas marcações eram brutais. Não tinha conversa, ou você se conformava, ou era substituído para nunca mais voltar. Mas, por mais que o jogo fosse duro, Médici sabia jogar bem no marketing. Ele surfou na onda do milagre econômico, o boom econômico dos anos 70, quando o Brasil parecia estar nadando em prosperidade. O PIB crescia, e o governo dizia que o país estava rumo ao desenvolvimento, enquanto a desigualdade também batia recordes. Era um gol de placa para poucos e para completar o show,
Médici abraçou o futebol como ninguém. Ele foi o maior técnico da seleção brasileira de 1970, pelo menos na propaganda. O tricampeonato mundial no México foi usado como símbolo de que o Brasil estava por cima. Afinal, se o Brasil ganhava no futebol, quem poderia dizer que as coisas iam mal, né? Tá tudo uma maravilha, minha gente. Olha aí o Pelé levantando a taça. Enquanto isso, na defesa, Médici enfrentava as guerrilhas. Grupos de esquerda, como a guerrilha do Araguaia, tentavam resistir ao regime. Mas os militares entraram com tudo. As ações contra os guerrilheiros eram uma mistura de caça ao tesouro com jogo de gato e rato, mas sem a parte divertida. Muitos guerrilheiros foram capturados, torturados e mortos. Carlos Marighella, um dos líderes da resistência urbana, foi morto numa emboscada em 1969, e a repressão só se intensificou. Para o governo, qualquer oposição era tratada como inimiga da pátria, e o lema parecia ser: na dúvida, prende. Depois a gente vê. As torturas cometidas pelo regime eram de uma criatividade bizarra: pau de arara, choques elétricos e a famosa cadeira do dragão. No time do Doikodi, não tinha espaço para fair play. Era como se o jogo tivesse virado uma luta de UFC clandestina. Enquanto isso, os artistas brasileiros estavam na resistência passiva, usando a música e o teatro para protestar contra o regime, mesmo com a censura. Rita Lee, Chico Buarque, Elis Regina e muitos outros criaram verdadeiros hinos de resistência. Chico Buarque, por exemplo, escrevia letras que passavam pela censura com metáforas tão sutis que só ele e o público sabiam o verdadeiro significado. É como se ele estivesse jogando xadrez contra um censor que só sabia mexer peões. Rita Lee, sempre irreverente, continuava dando seu jeito de criticar o sistema, mesmo que fosse preciso usar a ironia como um escudo que acarretou em um cárcere privado sofrido por ela. Elis Regina, bem, essa cantava como se cada nota fosse uma ofensa ao governo, e mesmo quando ela interpretava o hino nacional, a emoção parecia ser mais um grito de socorro do que de orgulho. Depois de Médici, quem chegou ao poder foi Ernesto Geisel, um general que, diferente de Médici, olhava para o futuro. Achavam que o governo não precisa ser tão radical. Geisel era a favor de uma abertura lenta, gradual e segura. Geisel começou a revogar alguns dos excessos, mas manteve o AI-5. Ele sabia que, se soltasse o país de uma vez, a coisa podia desandar. Aos poucos, os movimentos estudantis começaram a reaparecer, e a oposição ganhava um pouquinho de fôlego. Mesmo tentando aliviar o lado repressivo, Geisel não deixou de lado o uso da força quando necessário. A repressão ainda estava presente, e a tortura continuava nos porões, embora menos visível. Mas ele conseguiu colocar o Brasil no caminho para o fim do regime militar, mesmo que isso levasse mais tempo do que muitos queriam. Durante o governo Médici, a luta contra o regime ainda tinha seus momentos tensos. Um dos mais marcantes do norte-americano Charles Burke-Obrick, realizado por grupos de resistência armada, como o MR8 e a Ação Libertadora Nacional ALN. Isso, claro, aconteceu ainda no governo Médici, mas o impacto desses movimentos continuou ressoando durante a ditadura. Esses grupos exigiam a libertação de presos políticos em troca da vida do embaixador, e a estratégia funcionou. O governo teve que negociar, algo impensável para um regime autoritário. O sequestro foi um episódio tenso, mas que também mostrou que a oposição estava longe de se calar. João Figueiredo, o último general da ditadura, chegou com uma promessa que parecia até boa demais para ser verdade: eu vou fazer deste país uma democracia, e quem não gostar, eu prendo e arrebento. Sim, foi exatamente assim que ele começou, misturando esperança e ameaça no mesmo discurso. Figueiredo assumiu em 1979 com a missão de conduzir o Brasil para o fim da ditadura, mas sem perder o controle. Logo de cara, ele sancionou a Lei da Anistia, que foi um marco importante. Com essa lei, o governo perdoou tanto os militares quanto os civis envolvidos em crimes políticos durante o regime. Para os torturadores, foi um grande vamos esquecer isso, ok? Enquanto para os exilados políticos, como Leonel Brizola e Miguel Arraes, foi a chance de voltar para casa. Era como se uma festa tivesse sido reiniciada, com novos convidados voltando depois de anos na porta. Enquanto Figueiredo tentava lidar com as crescentes pressões por mudanças,
O movimento pelas diretas já começou a ganhar força. A ideia de eleições diretas para presidente, que parecia um sonho distante, começou a mobilizar milhões de pessoas. Os comícios pelas diretas já realizados em 1984 trouxeram para as ruas artistas como Chico Buarque, Milton Nascimento, Fafá de Belém, além de políticos como Ulisses Guimarães e Tancredo Neves. Mesmo que as diretas já não tenham conseguido mudar as regras do jogo imediatamente, a emenda constitucional que previa eleições diretas foi rejeitada a traço. O movimento marcou o início do fim da ditadura. Era o povo dizendo: chega de intermediários, queremos escolher quem vai mandar. Figueiredo, já com problemas de saúde e sem muito interesse em continuar no poder, acabou supervisionando a transição para a democracia. Em 1985, o colégio eleitoral escolheu Tancredo Neves como o novo presidente, mas, infelizmente, ele adoeceu antes de tomar posse e morreu pouco tempo depois. Quem acabou assumindo foi o vice, José Sarney, que iniciou o Brasil na nova era democrática. Com a morte de Tancredo Neves, coube a José Sarney, seu vice, assumir o posto de primeiro presidente civil do Brasil após o fim da ditadura. Sarney, que antes apoiava o regime militar, acabou sendo o rosto da transição democrática. Sua gestão foi uma verdadeira montanha-russa, cheia de altos, baixos e muita inflação. O que, aliás, acabou sendo a marca registrada do seu governo. Logo de cara, Sarney enfrentou o desafio de estabilizar a economia, que estava fora de controle. O plano era criar o Plano Cruzado, uma série de medidas que tentavam congelar os preços e segurar a inflação. Por um tempo, parecia que funcionava. A população vibrou, e até o governo distribuiu fiscais amadores, conhecidos como fiscais do Sarney, para garantir que ninguém subisse os preços. Mas, adivinha? Não deu certo por muito tempo. Em pouco tempo, o congelamento virou descongelamento, e a inflação voltou com força total, fazendo a economia girar mais rápido que uma roda de samba. Sarney também supervisionou a promulgação da Constituição de 1988, um marco da redemocratização, que estabeleceu novas regras, direitos e garantias para os cidadãos brasileiros. Ela foi chamada de Constituição Cidadã, mas mesmo com o avanço político, a vida econômica do país continuava sendo um pesadelo. O Brasil ainda era o país da hiperinflação, onde o preço de um café podia dobrar do café da manhã ao jantar. Apesar de ter tentado vários outros planos econômicos, nenhum deles realmente resolvendo o problema inflacionário. Sarney conseguiu segurar o barco até o final de seu mandato, que foi estendido de 4 para 5 anos. Mas, àquela altura, o Brasil já estava ansioso para um novo capítulo, esperando que um salvador da pátria surgisse com soluções milagrosas para a economia, um homem bonito, o queridinho dos corações brasileiros, o caçador de marajás. Porém, isso é assunto para outro vídeo. Tchau.